Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Igreja em Espírito e em Verdade. Meu nome é Geraldo Moraes. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na Vila Sarapuí, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Bem-vindo você que mora aqui por perto. Seja sempre muito bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês que estão de perto, de longe. Bem-vindos sejam todos a mais esta live. E sempre às 20 horas, o assunto é diferente. 5h20 da manhã, temos uma palavra de encorajamento, uma palavra para renovar as forças, o ânimo. 11h40, temos aquela palavra descontraída, gotas de sabedoria. E agora é a live que trata dos assuntos doutrinários, da sã doutrina, a argumentação pautada no Evangelho do Cristo ressuscitado. Mais uma vez, quero louvar e engrandecer a Deus, ao Eterno, pelos seus grandes feitos. Estamos vivendo dias extremamente favoráveis, temos visto sinais, prodígios e maravilhas, temos visto vidas edificadas e aos poucos, num esforço, num trabalho de formiguinha, temos visto o sistema doutrinal ruir. Temos visto as vidas sendo libertas. Me chega aqui todos os dias incontáveis testemunhos, contatos, declarações, gratidão, manifestação. Olha, glória a Deus pelos seus grandes feitos. Bom, deixe-me lembrar, que hoje eu não vou me ater, deixe-me lembrar, amanhã é dia de maratona. Amanhã nós temos 5h20, manhã de confissão de fé, 8 horas, eu e minha esposa no canal Graça Sem Retoque, corre lá e se inscreva. 11h40, eu estou de volta para cima dele, gotas de sabedoria. E às 20 horas, meu amado, amanhã o pau quebra. Amanhã tem aí uma palavra daquelas maravilhosas. Então amanhã é dia de abundância da graça. Não tem como encher a tua mente com coisas que não edificam. Temos um canal aqui, Igreja em Espírito e Verdade, é o nome do canal, com conteúdos diversos, fala de tudo. Sexualidade cristã foi o tema de hoje, uma palavra, sabe? Olha, o conteúdo está aí. Entre, desfrute sem moderação. Bom, o tema da nossa live de hoje é: Deus não é o juiz da igreja e nem nunca será. Vou repetir. Deus não é o juiz da igreja e nem nunca será. Os senhores sabem que a falácia evangélica é o seguinte: Jesus hoje é o nosso advogado, mas naquele dia ele virá como juiz. Isto não tem respaldo. Esta frase é uma falácia. Primeiro, que Jesus não é o meu advogado, eu não estou em conflito com o Pai. Um advogado se contrata quando há um litígio, quando há um conflito entre ambas as partes. Se contrata um advogado para resolver este conflito, esta briga, esta discussão, esta causa, este litígio. Não há conflito entre eu e o Pai para ele me advogar nada. Nós estamos em harmonia, nós estamos em comunhão. Eu e o Pai somos um. Nós estamos numa comunhão perfeita. Não precisa de ninguém ser mediador, intervir, advogar. Então esta é uma falácia. A segunda é que ele não vai vir como juiz para mim nem para você que somos a igreja dele. A manifestação de juízo era para o povo de Israel. Então, Deus foi juiz em 70 DC, quando ele julgou Israel. Mas ele já havia sido juiz
em várias ocasiões na Bíblia. Em Sodoma de Gomorra, ele exerceu juízo. No dilúvio, Deus estava exercendo juízo contra a Babilônia, contra o Egito. Isaías capítulo 19, diz que ele veio cavalgando numa nuvem, era exercendo juízo. E o epicentro histórico, que tudo na Bíblia convergia para 70 DC. As promessas, incluindo as 70 semanas de Daniel, o sermão escatológico, a pregação de Paulo aos seus ouvintes em Tessalônica, tudo isso convergia para o juízo que aconteceria contra a Babilônia, contra Jerusalém. Então, tudo o que você lê acerca do juízo no Novo Testamento, em Malaquias, Oséias, o que você lê nos profetas, tudo convergia para 70 DC, aonde aconteceu o juízo. Este juízo não era uma manifestação física de Jesus de Nazaré. Este juízo se deu quando ele usou a espada do general Tito, entrou com o Império Romano, como ele já havia profetizado em Lucas capítulo 21, e então se deu o juízo. Então veja, esperar Deus como juiz é um erro teológico, uma ignorância doutrinária, em que os teólogos estudaram e usam a Bíblia, a futurizam, esperando um juízo, um trono branco que já aconteceu. E a sua manifestação era para o povo de Israel. Então a igreja amedronta, sabe, essa consciência de que eu vou passar por um grande juízo e eu serei julgado pelas minhas obras. Agora, pare e pense, os gentios não têm obras. Quem tinha obras eram os judeus. Eles seriam julgados segundo as suas obras. Os gentios não têm obras. Os gentios devem andar em obras preparadas por Deus de antemão. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Toda obra praticada pelos gentios para ter salvação, para se santificar, para se manter íntegro, é obra morta, pregou Paulo aos Hebreus. A obra aceitável é a obra de Cristo no madeiro. Esta é a obra aceitável diante de Deus. O resto é a obra meritória, é nula, gera jactância, soberba. Deus abomina. Aquilo que é elevado perante os homens é abominável perante Deus. Então, o juízo já aconteceu. Deus não é juiz. Então, todas as passagens, eu vou ler algumas aqui, convergiam para 70. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo de número 9. Acompanha comigo. Irmãos, disse Tiago aos judeus, você sabe, a epístola de Tiago está direcionada especificamente aos judeus que estavam dispersos, tá? Já mostramos isso, é só você ler depois na sua casa, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago está falando com os judeus que estavam dispersos. Então, olha o que ele diz, irmãos, judeus, não vos queixeis um dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Ora, está às portas ou virá ainda? O que é que significa a semântica dessa palavra está às portas? É que está chegando. O juízo já vai acontecer. Ele não disse o juiz virá. E a hora que ele está escrevendo isso, há mais de já se passaram 20 séculos. Está às portas, no conceito desta palavra, aqui na raiz desta palavra, é que está aqui, ao alcance da mão, da maçaneta. A igreja futuriza. Veja, Tiago está escrevendo a quem? Irmãos. Esses irmãos aqui sou eu e você? A quem é que esta frase está dirigida? Quem é que deveria esperar eles à porta? Ora, se o juízo ou o juiz
não fosse para aqueles dias, que necessidade haveria de Tiago estar falando com os judeus? Olha o que ele diz, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago 1:1. Olha isso aí, olha só. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Quem é que Tiago está dizendo, irmãos? Olha aí. Ele não está dizendo igreja, igreja do Brasil, da França, do Canadá. Não. Tiago está falando com quem? Com as 12 tribos que não existem mais. Era para aqueles dias. O juiz estava às portas para julgar quem? Os judeus. Israel. Jerusalém seria o epicentro. Então, quando se lê Deus não é juiz, como é que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia apontando para uma época que ele se manifestaria como juiz. Tiago diz, o juiz está à porta. É fácil de você entender isso, como Pedro, um outro judeu que pegava a circuncisão, ele disse, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, e ele se refere aqui ao templo em Jerusalém, é chegada. É chegada quando Pedro escreveu isso em 60 e pouco da era cristã na Macedônia, ou chegaria no futuro incerto? Então não há essa expectativa de esperar um juiz que era para aqueles dias. O juízo aconteceu. Pedro disse, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegar. Ora, se primeiro, e acompanhe a cerca, o entendimento, se primeiro vem por nós, primeiro vem por nós o quê? O juízo. Por nós quem? Os judeus. Os judeus não tinham o templo como referência à casa de Deus? Não era Davi que dizia, como judeu, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? A casa do Senhor para os judeus e para Pedro, que ia no templo Formosa, era o templo em Jerusalém. Pedro diz, o juízo é chegado. Se o juízo vem pela casa de Deus, o juízo se manifestaria onde? No templo em Jerusalém. E qual era o critério a ser usado? A espada de Tito. A invasão pelos gentios por Roma desencadearia o juízo. Esta era a sentença, a devastação de Jerusalém. Então ele disse, se primeiro é chegada, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegar. Se primeiro vem por nós, o que é que vem por nós, os judeus, disse Pedro? O juízo. Qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? E se revolta aos filhos da perdição, que se receberiam então a sentença e não a extinção. Sentenciar não quer dizer exterminar. Nós temos várias pessoas que foram sentenciadas nesse país, mas não foram exterminadas. Uma coisa é o extermínio, outra coisa é a sentença. Eles estavam sumariando, assim como os filhos da salvação sumariavam dormindo, tendo seus corpos retidos no Hades, assim também estava retido no Hades o fogo, extinção da vida, acabou-se, e todos os filhos da perdição que deram sequência, assim como Tito que atravessou os 70 DC, já nasceram condenados, assim como os eleitos de Deus já nasceram fora do juízo. O juízo aconteceu em 70. Então, o Apocalipse declarou o que haveria de acontecer numa visão apocalíptica. Ele diz, Apocalipse 16, versículo 4, derramou o terceiro, estava falando do anjo que anunciava o juízo, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo. Se reporta ao Filho do Homem que trouxe o juízo sobre Jerusalém. Tu és justo, tu que és e que era o santo, pois julgastes. Julgou. Não tem mais juiz a se manifestar. A igreja não está debaixo de juízo, eu vou te mostrar daqui a pouco. O juízo era para Jerusalém, e o anjo disse, então ouviu o anjo das águas dizendo,
tu és justo, tu que és e que era o santo, que julgaste estas coisas, ponto e vírgula, porquanto derramaram o sangue de santos e de profeta, também sangue lhe tem dado a beber, porque são dignos disso. Aqui está cumprindo a profecia, aquilo que Jesus de Nazaré disse aos judeus: da vossa mão será requerido o sangue dos profetas, derramado desde Abel até Zacarias no altar. Então aqui o anjo estava dizendo: tu és justo, tu julgastes. Não julgará, julgastes. O juízo foi em Jerusalém. Não há mais juízo, não há trono branco. Ora, dizer que existe um trono branco, que a igreja vai ser arrebatada e depois vai para o céu, depois ela volta para a terra, Deus destrói tudo, leva de novo para o céu, deixa a igreja no céu e Jesus vem no cavalo branco com os seus cavaleiros, a igreja no céu. E Jesus vem, amarra Satanás, 1000 anos, desce a igreja passa 1000 anos aqui, solta Satanás, Satanás ataca a igreja, depois ele vem e acaba tudo. Isto é um verdadeiro filme de Steven Spielberg, em que a igreja vive com esse escravo de Jó, jogava o caxangá, tira, bota, deixa um só guerreiro entrar. Isto não muda, não passa nunca, e não se mostra as bases concretas disto, desse pensamento ilusório, desse oásis sem água, dessa coisa que não mata a sede, e as pessoas com medo. Ai, meu Deus, eu vou diante do trono de Deus, será que Deus vai descobrir que eu comi um pote de sorvete escondido? Eu vou ser julgado. Então, é claro. Mas como é que Paulo disse em Hebreus que ele era o juiz de todos? Ora, meu amado, todas as passagens que eu vou te mostrar e que você pode imaginar convergia para esta passagem aqui, para o juízo. Jesus disse aos fariseus: quem vos impediu, quem vos impeliu, quem vos encorajou, quem vos te impeliu a fugir da ira vindoura? A ira vindoura era o juízo. Olha lá o que Paulo disse em Hebreus capítulo 12, versículo 23. Deixa eu ler o versículo de número, versículo 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Paulo estava dizendo que os hebreus não chegaram ao monte palpável, ardente. Os hebreus tinham saído daquela configuração. Olha lá, versículo de número 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade. Paulo estava dizendo aos hebreus: não, vocês não estão mais nesta configuração, neste terror, neste tremor, aonde a lei com seu império de morte, de trevas, ameaça, coloca medo. Paulo disse aos hebreus: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não lhe falassem mais. 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado, e até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Veja o medo que se vivia sobre a configuração passada da lei. Então, Paulo continua dizendo: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Isto era a condição na configuração que se vivia antes dos benefícios do madeiro. E ele diz então no versículo 22, mas tendes, disse aos hebreus, vocês não chegaram mais ao espetáculo horrível, mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia. Vocês chegaram também, continua, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus
o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Talvez alguém me pergunta, se Deus não é mais o juiz, como que Paulo está dizendo que ele era o juiz de todo? Paulo está dizendo aos hebreus, antes do juízo chegar em 70 DC. Até aquele time, claro que ele era o juiz. Até aquele time, o juiz estava às portas. Até aquele time, o juízo estava por vir na casa de Deus. Foi o que disse Pedro. Foi o que disse Tiago quando disse o juiz está à porta. Era o que estava dizendo Paulo aos hebreus, que ele era o juiz de todos. De todos quem? De todos os hebreus. De todos aqueles que seriam julgados. Por isso é que Jesus de Nazaré, nesta tradução romana, e eu não quero entrar no mérito do codex, do original, ele disse, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então, aqui está o juiz. O juiz absolveria aqueles que faziam parte daquela configuração, que não passariam pelo juízo, e Paulo tinha esta incumbência de dizer aos judeus convertidos, aqueles que estavam agora sob o domínio da graça, dizer aos gentios que agora faziam parte da Jerusalém celestial, que todos eles estavam justificados pela graça, que eles não passariam pelo juízo. Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 1, dizendo, quem está em Cristo, nenhuma condenação. Ora, se não está em condenação, é porque cria, e os que estavam crendo não passaria pelo juízo. Então, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já te livrou da lei do pecado e da morte. E os gentios então suspiraram, sabiam que no juízo teriam os seus corpos arrebatados daquele Hades, daquela sonolência, daquela vergonha, daquele corpo de humilhação, e os demais seriam julgados segundo as suas obras. Então a igreja ignora este time, ignora entre cruz e o juízo, transfere toda esta argumentação que era para o povo judeu e os gentios convertidos, e é por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses, a nossa reunião com ele, transfere isso para a igreja atual, que não passa por juízo, que já se livrou de toda aquela argumentação e vai matando isso no peito, tomando o dinheiro, prendendo, fazendo cativo, esperando atravessar a parede, esperando ter corpo transformado. Já estamos no mês 6 de 2021, disseram que ele viria em abril, 8 de abril, disseram que ele viria julgar a terra em maio, disseram que a figueira está florescendo, já estamos em 2021, daqui a pouco eles vão ter que se desculpar, porque vamos chegar em 2050 e nada muda. Então o entendimento perfeito é que Deus foi juiz, sim, para o povo de Israel. Ele não é juiz para a igreja. A igreja não está debaixo de condenação. A igreja não é transgressora. A igreja do novo pacto, de 70 para cá, na configuração perfeita, sem cruzamento de pactos, a igreja nunca esteve debaixo da lei. A igreja nunca teve que ser lavada com sangue, purificada com sangue, porque o sangue foi para remover o pecado, a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Quando a igreja é formada sobre a batuta do fundamento de Paulo, sendo Cristo a pedra angular, a igreja já estava, pregou Paulo aos Efésios, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Então, que pregação é esta que diz que o homem é pecador, que tem que ir para a igreja para lavar dos seus pecados, porque o juiz está à porta? Ora, que tanta porta é essa que ele nunca entra?
Então, isto é uma aula de teologia, de hermenêutica, de interpretação que se dá aos bacharéis de teologia que não entendem bulufa desse assunto que nós estamos pregando. E quando se prega, ele diz que salada. Salada foi o que vocês fizeram. Salada foi o que vocês fizeram a vida inteira. Fizeram uma salada e para beber vocês fizeram uma limonada de laranja ou uma laranjada de limão. Ora, se o juiz está à porta no time que Tiago escreve aquilo, como é que ele nunca entra 20 séculos depois? Se o juízo começaria pela casa de Deus, e esta casa de Deus para o judeu que é Pedro, que andava no templo Formosa, era o templo lá em Jerusalém. Se Paulo está dizendo aqui aos hebreus que eles agora não estavam mais debaixo da configuração mosaica, onde o próprio Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, e Paulo traz aqui uma palavra de autoestima, dizendo, calma, vocês não estão mais debaixo da sinagoga, do tabernáculo, vocês não andam na sombra do Onipotente, vocês andam sobre a luz de Cristo, vocês estão agora na igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os judeus, porque a igreja não passaria. A igreja de Cristo é a sua esposa. Como que ele iria condená-la? Se ele veio purificar para si, pregou Paulo a Tito, no capítulo de número 2, eu não sei se é aqui, tá? Deixe-me ver se tem aqui. Se tiver aqui, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Tito 2, 11. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver. Calma, 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 calma. Olha aí, deixe-me ler. Porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, do século de Paulo, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja, lembre-se, está antes de 70 e eles estavam aguardando esta manifestação que se deu. Leia agora no versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ora, Paulo está dizendo a Tito antes de 70, Tito, não vamos passar pelo juízo. Não seremos condenados, sentenciados, não a dedo em riste, não a labareda de fogo, não há nada disso. Por quê? Porque ele veio remir, tirar toda e qualquer sentença, toda e qualquer iniquidade. Ele veio purificar para ele mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Se isto aconteceu lá em 70 DC, na parousia, como é que os pastores querem dizer que nós somos imundos, que nós vamos para o inferno, que Deus vai soltar a mão? Isto não faz nenhum sentido. Esta manifestação aconteceu. O povo dele, a igreja dele, está lavada, purificada, regenerada, transformada, pura. Não há nenhuma condenação. E Paulo já antecipando, porque eu tenho dito, Pedro, Tiago e João iriam aos judeus avisar que o juiz estava às portas. Pedro disse que o juiz estava chegando. João, no Apocalipse, disse, olha, eis que ele vem sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esta era a mensagem dos apóstolos da circuncisão. Paulo trouxe a mensagem de conforto, de segurança, dizendo que esses gentios e os judeus que estavam ali na sua esfera de ação estavam justificados pela graça. Paulo pregou aos Tessalonicenses dizendo, Deus não nos destinou para a ira. Não era a ira que Deus destinou, Paulo disse, mas para a salvação em Cristo, a sotéria, a redenção do corpo, a manifestação dos filhos de Deus.
Então, esta mensagem de que Deus vai vir como juiz é atropelar a ordem cronológica, é desconsiderar o contexto contextual histórico e não respeitar a escatologia, aquilo que apontava para a parousia que se deu em 70. Jesus de Nazaré disse em João capítulo 5, versículo de número 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não terá, tem a vida eterna. Leia aí. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A pergunta que eu faço aos senhores é, no time dessa escrita aqui, os que creram passariam pelo juízo? Não. Ora, se o juízo se deu, quem veio depois está vivo como eu e você, testificando deste juízo, da ressurreição, da purificação da igreja, da graça estabelecida, como pode entrar em juízo se o juízo já se deu? Entende? Olha o que ele diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida, não terá. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. É claro que quem nos ouve a primeira vez diz: estás louco, Geraldo? As muitas letras te fazem delirar. Mas isso não é loucura. Isto aqui é fruto de um entendimento que a igreja vai empurrando para frente, mas que já teve o seu cumprimento. Tudo isto já aconteceu e estamos diante de fatos históricos comprobatórios pela própria Bíblia. Não usamos a Bíblia para aplicar na sua vida, como se isso fosse um manual a ser observado num ritual religioso e que você aplica isso na sua vida e a palavra é sempre a mesma coisa e nada muda. Não, estamos diante de um fato histórico, comprobatório, do que Jesus disse que aconteceria e aconteceu. Quem crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E talvez neste momento que eu não estou vendo, já caiu alguém aí de paraquedas, ralando a fuça e perguntando: ué, mas Paulo disse que o homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo? Vamos ler então, vamos. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Olha aí. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, é aquele time, o homem morria, ficava retido, esperando a vinda, esperando o juízo que se deu, que Tiago disse, está às portas, que Pedro disse, vem pela casa de Deus, que João disse, eis que venho sem demora. Então ele diz no versículo de número 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Eles estavam aguardando ele para a salvação. Se nós estivermos aguardando Jesus voltar, temos que dizer que não somos salvos, porque o seu retorno, primeiro, era para julgar Israel, segundo, era para resgatar a igreja que se reunia sobre aquela ambiência para arrebatar, tomar com força. A palavra arrebatar significa tomar de um lugar. E era isto e foi isto o que ele fez. Tomar os espíritos dos eleitos que estavam sobre o poder da morte adiana. Esse foi o último inimigo que foi vencido, a morte.
Não é a morte biológica, como os crentes pensam, mas era a morte adiana e que foi vencida quando o juízo se deu. Jesus não é um juiz, foi. Deus não é juiz, foi, sendo mesmo. Quando isso aconteceu, Yahshua entregou o reino a Yahweh e acabou a manifestação de Yahshua. Também Jesus não existe. Acabou a manifestação. Quando todas essas coisas se cumpriram no juízo, disse Paulo, Deus passou a ser tudo em todos. Hoje, Deus mesmo está na minha vida, está na tua vida. Ele disse pela boca de Paulo, estarei com ele, andarei com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É o que acontece hoje. Estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal, não temos que passar por juízo porque cremos, somos da eleição, somos da salvação, somos herdeiros de Cristo, estamos completos, realizados, nele aperfeiçoado e os poderes dos homens maus, com as suas falácias e com as suas doutrinas errôneas de juízo, de sentença, de condenação, já não tem mais nenhum efeito sobre nós. Disse ele, e eu vou repetir a frase linda, linda, linda de João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Vou ficando por aqui, deixando vocês aí, sabe, se alimentando devagarzinho dessas palavras. Existem muitos outros versículos que poderíamos falar sobre juízo, mas é muito extensivo, porque todas as passagens bíblicas, quando fala de juiz, converge para o ano 70. Atos capítulo 10, versículo 42, ó, são várias passagens. E nos mandou pregar ao povo e testificar, ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Em 70, julgou exatamente vivos e mortos na sua manifestação e no seu reino, como disse Paulo em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Estou só te mostrando porque todas as passagens de juízo convergem para 70. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, 2 de Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo teu reino. E se manifestou, trazendo juízo, a começar pelo templo lá em Jerusalém. Quer saber mais? Acesse Igreja em Espírito, em Verdade, em YouTube. Meu nome, Geraldo Moraes. Pastor, é ruim? Eu sou membro do corpo de Cristo. Sou teu irmão em Cristo. Somos a igreja do qual Cristo é o cabeça. Até amanhã, 5h20, com outro programa. Assim é, graça e paz.